Olá, gente. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e a minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Olha, gente, mais uma vez nós estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal, o canal Reflexão Fábio Araújo, tá bom? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí também o seu like para nos ajudar na divulgação e no desenvolvimento do nosso projeto. Como sempre tenho dito, o nosso projeto é um projeto ainda muito novo, estamos ainda em uma fase, de melhorias, de mudanças, e nós contamos também com a sua participação. Mas o mais importante do nosso projeto é, com certeza, o conteúdo que nós nos esforçamos para trazer aqui na plataforma do YouTube. O nosso canal não é um canal informativo, o nosso canal não é um canal de entretenimento, o nosso canal é um canal que nós tratamos aqui o assunto principalmente, 98% dos nossos assuntos são assuntos de cunho escatológico, sim. Hoje eu iria trazer para vocês o Apocalipse capítulo 5. Nós estamos aí em uma evolução de meditação da palavra de Deus só no livro do Apocalipse, né? Nós já falamos sobre as 7 eras da igreja, nós já falamos sobre os cavaleiros do Apocalipse, já falamos em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 também. O capítulo de número 4 nós encerramos agora em 2 etapas, mas hoje eu estaria assim praticamente pronto para falar no capítulo 5, que é um capítulo, na minha humilde opinião, um dos capítulos mais importantes do livro do Apocalipse, que fala da abertura dos selos. E eu quero convidar você a de fato nos acompanhar. Você que está acompanhando todos os nossos vídeos, você que está realmente seguindo aí todos os nossos lançamentos, assistindo, acompanhando, eu gostaria de pedir a você para deixar um comentário aí embaixo se você está acompanhando todos os nossos vídeos, os nossos lançamentos. A gente grava sempre vídeos às segundas, às quartas e às sextas-feiras. Evidentemente que tem dias ou tem semanas que fica um pouco difícil da gente gravar 3 vídeos na semana, mas no mínimo a gente disponibiliza aí 2 vídeos durante a semana e às vezes a gente consegue gravar os 3 vídeos durante a semana, que é de suma importância para o nosso projeto. Nós estamos aí ainda caminhando para o nosso 6º mês do canal e por isso a gente precisa muito da sua opinião, da sua participação. É um projeto que eu confesso para vocês que não estava assim completamente nos meus planos fazer um canal para o YouTube, mas como Deus me direcionou a tratar só de um assunto, a gente vai ser fiel somente nesse assunto até o dia que o Senhor determinar, tá bom? Então gostaria muito da sua participação, gostaria muito que você estivesse conosco aí. E você que também ainda não nos acompanha lá no Instagram, nós estamos usando há muito pouco tempo o Instagram lá, está como Fábio Oliveira Araújo. Então acompanhe a gente lá, nós temos um quadro muito bacana no Instagram que é O que você precisa saber. É um quadro bem interessante, bem legal, algumas revelações que a gente traz, alguns destrinchamentos de algumas interpretações de alguns textos bíblicos, bem legal e bem bacana. Hoje eu vou falar de um assunto, como eu disse para vocês, que nós não vamos entrar hoje no capítulo de número 5 do Apocalipse, porque ontem, ontem foi domingo, eu estava em casa e eu fui acompanhar algumas notícias de jornal. Eu gosto muito de acompanhar algumas notícias de jornal, até porque a gente também trabalha nesse sentido aqui na Rádio Cidade FM. Então a gente acompanhando algumas coisas e eu peguei uma notícia ontem que foi uma notícia que, na verdade, me pegou um pouco de surpresa. E a sensação que me deu foi que eu estivesse vivendo um novo início de uma pandemia novamente. Por que que eu tive essa sensação? Eu vou explicar muito bem para você, por isso que esse vídeo de hoje
vai ser um vídeo mais assim para trazer uma palavra de fortalecimento, uma palavra de alerta e de ajuda para os inscritos no nosso canal. E eu quero já aproveitar a você que no mínimo você compartilhe o nosso vídeo, o nosso canal, para no mínimo aí 5 pessoas, 10 pessoas, para que a gente possa provocar essa multiplicação. Então ontem eu peguei essa notícia no jornal, um jornal importante aqui no Brasil, em que há uma nova onda do vírus em alguns países. E foi destacado ali nessa matéria, foi uma matéria extensa. Essa matéria durou mais ou menos uns 20 minutos, se eu não me engano. E nessa matéria trazia a informação de que alguns países, principalmente do continente europeu, já está sofrendo uma nova onda dessa pandemia. E dentre essas nações, Israel também já está sofrendo uma nova onda dessa pandemia, desse vírus que muitos acham que já está controlado e outros acham que não está controlado. Mas a notícia que eu peguei ontem foi que países como Israel, França, Espanha, possivelmente a Rússia também já está iniciando, e também até os Estados Unidos. Mas observe bem, em alguns detalhes, você pode pesquisar na internet aí que você vai ver os países que já estão sendo atingidos novamente, que está havendo um crescimento com relação ao vírus. E alguns países já estão controlando novamente a questão dos aeroportos, não é? Os aeroportos já estão sendo novamente controlados, mapeado, bares, restaurantes, lanchonetes já estão sendo controlados novamente. Algumas escolas que abriram já fecharam novamente, inclusive na França. Algumas escolas que já haviam abertas já fechou novamente por causa desse crescimento do vírus novamente. Então isso me trouxe, na verdade, uma certa preocupação. Por quê? Porque os países que estão tendo uma nova onda desse vírus são países que tiveram primeiro a manifestação do vírus, primeiro que o Brasil. Aqui no Brasil, algumas igrejas ainda nem voltaram ainda às atividades. Aqui em Feira de Santana, por exemplo, existem muitas igrejas que ainda não voltaram com as suas atividades presenciais. Ainda estão vivendo em cultos online, né? Na verdade, também, eu não acho isso uma coisa 100% interessante. Evidentemente que as mídias sociais, elas ajudam sim na propagação do evangelho, ajudam sim nessa questão do alcance evangelístico e tudo mais. Mas a gente sabe que nada é comparado a um culto presencial, a sentir o calor humano, a estar ali ladeado com seus irmãos. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu louvo a Deus por aqueles que não paralisaram, controlaram tudo direitinho, fizeram as suas atividades bem controladas, mas eu também respeito essa questão e louvo a Deus também pelos pastores que decidiram por não colocarem as atividades presenciais na igreja. Evidentemente que nós precisamos ter muito cuidado com relação a essas coisas, porque a mesma tecnologia que nos ajuda a proclamar o evangelho é a mesma tecnologia que vai trazer um fortalecimento para o crescimento, a chegada e a manifestação do anticristo. Nós precisamos ter uma convicção com relação a isso. A tecnologia, ela não está só do nosso lado. Ela também está do lado oposto, ela está do lado daqueles que trabalham para a chegada do anticristo. E isso é uma coisa óbvia, tá certo? A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Ou seja, alguns países, por exemplo, já decretaram que quando essa vacina realmente for liberada, essa vacina vai ser obrigatória. Essa vacina vai ser a identificação, o selo de que as pessoas realmente têm a liberdade, entre aspas, para sair da sua casa, para comprar, para se exercitar, para passear, para fazer as suas atividades cotidianas. Alguns países
em alguns países, principalmente países mais sofisticados, as pessoas serão praticamente obrigadas a serem vacinadas, né? Ou seja, o gado de fato vai ser marcado. Aqui no Brasil, eu ouvi uma matéria onde o presidente da nação, há 15 dias atrás, ele disse que o brasileiro não será obrigado a ser vacinado, a ter essa vacina. Tudo bem. Mas e quando esse presidente não estiver mais no poder? Porque tudo depende de quem está no poder. Tudo depende de quem está em eminência. Então, enquanto esse presidente estiver aí, o presidente do Brasil, a gente sabe que isso pode acontecer. É como do outro lado das Américas, lá o presidente dos Estados Unidos, ele declara veementemente que esse vírus é um vírus chinês e que toda a culpa da morte de pessoas, do aumento da doença, a crise na economia, a crise na política, em todas as crises no mundo inteiro, ele coloca a culpa toda na conta do governo chinês. E eu quero deixar bem claro que eu concordo plenamente com ele. Eu penso exatamente como o presidente dos Estados Unidos, eu penso exatamente com as colocações que ele faz. As colocações dele corroboram muito com o que eu penso com relação ao governo chinês. Quando você faz uma investigação bastante apurada com relação à vinda desse anticristo, a guerra de Gog e Magog, profetizada em Ezequiel 38 e 39, que eu tenho 2 vídeos falando sobre a guerra de Gog e Magog, e também a grande ordem mundial, a gente vai perceber quando você faz uma investigação muito apurada com relação aos países que se unirão a esse novo governo, essa nova ordem, a gente vai descobrir, com investigação apurada, de que a China, a Rússia, são países que fortemente serão aliados desse novo governo e dessa nova ordem. Então, eu acredito piamente nas colocações feitas pelo presidente Donald Trump, ok? Eu acredito muito que esses 2 presidentes, tanto o Donald Trump como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, são 2 homens que são mesmo adversários hoje, na atualidade, desse novo governo e dessa nova implantação, dessa nova era e desse novo império mundial. É claro que essa nova ordem mundial é algo que será inevitável, até porque isso é profetizado, até porque isso é profético, isso é escatológico, nós não temos como fugir. Tudo isso faz parte também de um plano divino para a preparação do arrebatamento da igreja e depois virá toda essa manifestação que nós já vemos falando sobre isso aqui há muito tempo. Agora, uma das coisas que nós precisamos aprender e entender a partir de agora, ou se você não tem compreendido, é que o dia do Senhor é um dia que está muito próximo. Nós estamos nos aproximando do dia do Senhor. Eu separei aqui algumas referências bíblicas com relação ao dia do Senhor. E muitas pessoas têm dúvidas quando trata-se dessa expressão que o dia do Senhor virá como um ladrão. De uma vez por todas, nós precisamos entender que o dia do Senhor não virá como um ladrão para quem está se preparando, ok? O dia do Senhor, ele virá como um ladrão para aqueles que estão distraídos, desatentos, porque nós sabemos que há uma massa muito grande de cristãos aí que estão desatentos, que estão muito por fora ou fora do propósito, tá certo? Fora da direção. Então, o dia do Senhor virá como um ladrão para eles. Mas para nós que estamos nos preparando, para nós que estamos atentos com relação a tudo que está acontecendo, por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Porque essa questão de uma nova onda pode acontecer no Brasil novamente. Nós precisamos entender que essa questão da pandemia já vai fazer 1 ano praticamente, tá certo? Então, por que é chamado de Covid-19? Porque foi iniciado em 2019, lá na China, no final do ano passado. Então, daqui para o mês que vem, não é? Já em setembro agora, já se completa 1 ano. Lá no país onde iniciou toda essa bagunça, que foi um vírus arquitetado, sim, nós sabemos disso,
Não misture a permissão de Deus com a vontade de Deus. Pelo amor de Deus, vamos agir com sabedoria com relação a tudo que está acontecendo. Não misture isso. A permissão de Deus é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Cravar e determinar que Deus que há um propósito de Deus nisso é ser um pouco ser um pouco exagerado, ok? Agora que há uma permissão de Deus, isso é claro. E a permissão de Deus, ela também corrobora e contribui para o cumprimento da sua escritura. Que isso fique bem claro. Agora, o dia virá como um ladrão para quem está literalmente despreparado. O fato de você cantar canções na igreja, o fato de você ser uma pessoa querida, o fato de você ser um líder, o fato de você conhecer a Bíblia, não te deixa isento de você estar distraído concernente à vinda do Senhor. Não misture as coisas. O que vai fazer você estar atento com relação à vinda do Senhor é a sua intimidade com Deus. É o seu relacionamento com Ele. Então vamos observar aqui Apocalipse capítulo de número 3, ok? Apocalipse capítulo de número 3 aqui, eu encontro um texto que vai trazer uma expressão exata sobre essa questão do ladrão, que é muito discutido nos dias de hoje. O Apocalipse capítulo 3, o verso 3 vai dizer o seguinte: portanto, lembra-te, pois, o que tem recebido, ok? Ouvido, obedece, arrepende-te, porquanto se não vigiares. Olha a condição que Deus coloca. Se não houver uma vigilância, eu virei a ti como um ladrão. E não saberás de modo algum a que hora virei contra ti. Então Deus já está dizendo que ele vai vir. Mas ele está dizendo, se você não vigiar, se não tiver uma vigilância, se você não estiver atento, eu virei a você como um ladrão. Então, eu pegarei você de surpresa. Quer dizer, um pai de família que sabe que um ladrão existe, ele vai estar desatento? Ele sabe que o ladrão está rondeando ali a sua casa. Ele vai estar desatento? Obviamente que não. Quando a gente olha aqui para 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses, eu estou trazendo só algumas referências para você entender esse verdadeiro sentido. Quando a gente olha aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a gente vai observar uma outra colocação importantíssima concernente a isso. No capítulo de número 5 e no versículo de número 2, vai dizer o seguinte: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Nós sabemos que o horário mais preferido de um ladrão é que hora? À noite. Vamos fazer aqui um paradoxo, uma comparação com uma passagem lá das 10 virgens de Mateus capítulo 25. Por que a referência do grito, vem aí o noivo, a referência fala da meia-noite? A meia-noite. Porque a meia-noite é a hora do silêncio, não é? É a hora em que muitos estão dormindo. É a hora que muitos estão desatentos. E na nossa geração ainda mais. No nosso tempo, meia-noite, é a hora que nós estamos aonde? No WhatsApp, na rede social, batendo papo no Mensageiro ou conversando lá no Instagram. A meia-noite era o momento em que a igreja deveria estar em oração, que a igreja deveria estar em plena comunhão com o Senhor, buscando de fato esse relacionamento íntimo com o Senhor. Mas veio a distração, veio a tecnologia. E lembra que eu falei no início do vídeo? Junto com a tecnologia vem também a distração. A tecnologia nos ajuda até mesmo na questão da evangelização, mas também contribui para essa grande distração a qual muitos estão vivendo. As pessoas hoje elas conseguem ficar 2 horas fazendo postagem, compartilhando stories e tudo mais, mas elas não conseguem mais ficar meia hora orando nesse período da noite. Então observe que ele está dizendo, vocês já sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Aí você vai olhar aqui também para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, ele vai repetir novamente. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Ou seja, Deus já está dizendo através do apóstolo Paulo que o dia do Senhor não pode ser surpresa para nós. Que o dia do Senhor não deve ser uma surpresa para a igreja. O dia do Senhor é uma surpresa
para quem estará desatento, mas para nós não. Que isso fique bem claro. O dia do Senhor será uma surpresa para eles, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Vocês estão atentos, vocês estão acesos. Ok? E ele vai dizendo o seguinte, vós não estáis em trevas para que aquele dia, como o ladrão, vos surpreenda. Então esse dia não deve ser um dia de surpresa para nós, mas para aqueles que não hão de ser arrebatados. Quando a gente olha para 1 Pedro, 2 Pedro, melhor dizendo, aqui no capítulo de número 2, 2 Pedro, no capítulo de número 2, a gente vai ver uma outra referência. 2 Pedro, capítulo 2, a gente vai ver uma outra referência. Capítulo de número 2, verso de número 10. Especialmente aqueles que seguem os desejos impuros da sua natureza pecaminosa e menosprezam qualquer autoridade, atrevidos e arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Eu li aqui 1 Pedro capítulo 2, mas é 1 Pedro capítulo 2, capítulo 3, versículo 10. Eu errei aqui na minha leitura. É o versículo 10 do capítulo 3. Aqui achei. O dia do Senhor virá, entretanto, como um ladrão, no qual os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo calor, e a terra com todas as suas obras serão consumidas. Esse texto aqui já é uma referência à segunda fase da vinda do Senhor, aqui após o arrebatamento da igreja, que isso fique bem claro. Por isso que ele se refere aqui ao abalo dos céus, né? O dia do Senhor virá, entretanto, como um ladrão, no qual os céus serão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo calor, e a terra com todas as suas obras serão consumidas. Então esse texto aqui já é uma referência ao período em que o Senhor voltará com a sua igreja, e também será como um ladrão, porque mesmo após o período da grande tribulação, muitos servirão ao anticristo aqui na terra. E o Senhor descerá com o seu povo, descerá com seus anjos, descerá com seus arrebatados, e aí muitos verão realmente toda a sua glória e todo o seu esplendor. Porque não somente Cristo, mas Cristo com toda a igreja descerá aqui na terra. E para a gente finalizar aqui, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo de número 24, verso 43. O que é que Mateus capítulo 24, verso 43 tem a nos dizer acerca desse texto? Ele vai dizer o seguinte: mas entender isso, se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se o pai de família soubesse, não é? Por quê? Por que ele está fazendo essa referência? Porque geralmente a gente não espera o ladrão. Ele aparece de surpresa, no sentido físico, mas no sentido espiritual a igreja espera sim. Ela sabe que o ladrão existe. O ladrão que rouba a palavra, o ladrão que tenta trazer distração, o ladrão que tenta nos tirar do propósito, o ladrão que tenta nos tirar da direção. Ele sabe, e nós sabemos muito mais, que nós somos a igreja, que não devemos ser pego de surpresa. Então, tudo que está acontecendo no nosso tempo não é de nos surpreender, mas é para nos alertar e entender que o dia está mais próximo do que podemos imaginar, ou do que possamos imaginar. Eu espero que você pegue todas essas referências bíblicas que nós trouxemos para você hoje, medite, mergulhe, compartilhe esse projeto, porque o nosso maior objetivo é fazer com que pessoas sejam grandemente impactadas pela palavra de Deus. Forte abraço, nós estamos hoje aqui nesse dia maravilhoso, nesta segunda-feira, e Deus vai nos dar uma semana abençoada. Até o nosso próximo vídeo, e não esqueça que o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado.